Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre tristeza e gratidão. Tristeza em questão de você tentar mudar de vida e não ter conseguido. Não tem aquela sensação que a gente tenta ser grato pelo que a gente já tem, pelo que a gente já conseguiu, até onde a gente chegou. A gente tenta ser grato, mesmo a gente não ter conseguido o objetivo final, mas a gente tenta ser grato a si mesmo, por isso, pelo que a gente já conseguiu até hoje, por você ter chegado até aqui e você se sente mal por isso, por não sentir esse sentimento de gratidão, de estar se sentindo triste, por não ter conseguido o objetivo final ainda, não ter chegado onde você quer, e você se sente triste por isso, você sente uma ingratidão e que você se sente ansioso para aquilo dar certo logo. Então, o que me ajudou muito foi pesquisar aqui no YouTube mesmo, história das pessoas de antigamente, que não era igual como é hoje, né? Hoje em dia, a era da internet, a era digital, e que hoje em dia as pessoas são muito, como que se diz, ansiosas, né? Apressadas de querer conseguir as coisas logo. E eu pesquiso esses vídeos assim, tipo do passado, que as pessoas demoravam mais tempo para conseguir o sucesso, né? Conseguir dar certo na vida. Pesquisa as histórias dos grandes, né? Que as pessoas falam. Que demoraram 20, 30, até 50 anos para poder dar certo. Para poder conseguir uma empresa sólida, uma empresa de grande porte, uma empresa multimilionária, bilionária. Eu fico vendo esses vídeos assim, tipo, vendo os vídeos, né, deles e a trajetória deles, como foi, né? E aí isso é uma das coisas que me deixa mais assim confortável, né? Porque que meio que alivia nesse sentimento de se sentir ingrato e ameniza também a ansiedade de querer tudo mais rápido. Porque assim, ali eu tô vendo toda a trajetória, praticamente boa parte da trajetória deles. Principalmente os perrengues que eles teve, as quedas que eles teve, as dificuldades que eles passaram, né, no caso. Aí ali eu vejo, aí é uma das coisas que de certa forma me alivia. A questão de querer as coisas rápido, tudo no meu tempo, né? E não é bem assim. Porque as coisas não é fácil assim, como as pessoas falam. Aí o que que tá me ajudando muito foi isso também, de pesquisar essa história dos grandes e como antigamente era muito mais difícil de conseguir as coisas e mesmo assim não desistiram. Eles continuaram de pé firme ali, tentando, quebrando a cabeça, caindo, se levantando. E as dificuldades que eles passavam, né? Todas as coisas que eles passavam, né? As adversidades, né, também. E foi isso que, uma das coisas que me deixou mais, assim, aliviado, né? Mais, assim, tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo. A questão da ingratidão e da tristeza e da ansiedade também, que me aliviou um pouco. Outra coisa também foi eu pensar, né, pensar como era antigamente na minha vida, como era na minha vida, as coisas que eu passava, as coisas que eu não tinha ainda. Hoje eu tenho 25 anos. Aí eu ficava pensando nessas coisas que eu não tinha antes, por exemplo, as coisas materiais, emocionais e a mentalidade que eu não tinha hoje. Eu fico pensando nessas coisas que eu não tinha antes. Aí isso me faz eu me sentir mais grato pela vida que eu tenho hoje, pela pessoa que eu sou hoje e por tudo que eu passei até agora, né, até hoje. Então eu me sinto mais grato, mais com gratidão, né, que estão na minha vida. Outra coisa também que me ajudou muito foi ver, né, a vida alheia,
sobre as situações que elas estão, né? Por exemplo, muitas pessoas não têm nem o que comer hoje, nesse exato momento. Muitas pessoas não têm nem o que comer. E além disso também, que nem uma vez aconteceu comigo na rua, que eu morava lá no outro bairro, não sei se é nesse que eu tô morando agora, eu tava com muito esse sentimento de ingratidão, de sentir satisfeito com a minha vida. Eu lembro que na época não faz tanto tempo assim, acho que faz uns 2 anos eu acho, que eu tava de bicicleta na rua, aí eu tava com sentimento ruim de ingratidão, insatisfeito com a vida, então eu lembro que eu tava subindo uma ladeira assim, de bicicleta. Aí na minha frente passou um rapaz que era deficiente da perna. Aí ele tava andando de muleta, aí eu vi a dificuldade que ele tava tendo ali para poder andar, porque ele tava chegando na casa dele, para poder abrir a porta, né, o portão da casa dele, para se locomover. Aí eu tava vendo a dificuldade que ele tava tendo. Aí eu fiquei pensando assim mesmo, o que ele daria para poder ter a perna dele de volta, para poder conseguir andar normal, assim, sem dificuldade, né? Aí eu fico pensando em questão financeira. Será se ele daria 20 mil, 100 mil reais para poder conseguir outra perna de volta? Eu não sei quanto é o valor. Porque tem aquelas pernas mecânicas, né? Mas assim, para ele ter a perna dele de volta mesmo. Eu não sei se ele já nasceu assim, mas faz de conta que ele não nasceu assim e que ele perdeu aquele membro dele, que é a perna no caso, de acordo com os acontecimentos da vida. Aí eu fico pensando, será se ele daria 20 mil, 100 mil reais para ele conseguir de novo a perna dele de volta? Aí eu fiquei pensando, e eu aqui, triste, insatisfeito, porque eu não consegui dar certo na vida. E eu tenho meus 2 braços, minhas 2 pernas, para poder fazer minhas coisas normais, a fazer minhas coisas de boa. E ele ali com a dificuldade dele, que é sem a perna, né, andando de muleta, e ele ali muitas das vezes feliz, né, por ainda estar vivo, né, por ainda estar vivendo, né, mesmo com aquela dificuldade dele. E eu pensando assim mesmo, e eu aqui, insatisfeito com a vida, né, triste. Aí eu fiquei me questionando pra mim mesmo, por que eu tô desse jeito? Não era pra mim estar assim, pra mim estar feliz. Aí eu fiquei com aquele pensamento ecoando na minha cabeça, aquela cena, né. Aí eu comecei a ficar se sentindo mais também assim, grato, né, pelo que eu já tenho, pelo que eu, mesmo todas as dificuldades que eu passei até aqui, eu ainda estou aqui, com saúde, né? E é isso. As coisas que me ajudaram muito foram essas 3 coisas que eu falei aqui. Me ajudaram muito a questão da minha ingratidão, né? Da minha tristeza, que na maioria das vezes eu tive, né? Que eu tenho, né? No caso. Aí isso que me ajudou muito mesmo. Aí o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal e até mais.